Circuitos lógicos digitais CMOS, da seção 4.10 do livro de microeletrônica Cedra Schmidt. Professora Letícia Vieira Guimarães, Engenharia de Computação, UERGS, em Guaíba. Primeira parte. Fazendo uma pequena introdução sobre a tecnologia CMOS, a gente vê no livro que as vantagens dos circuitos integrados digitais com tecnologia CMOS se dá porque são mais populares na implementação de sistemas digitais, têm menor dimensão que os TBJ, por exemplo, facilidade na fabricação comparado ao TBJ e outras tecnologias, baixo consumo de energia, comparando também com a tecnologia TBJ e outras, né? Tem baixa dissipação de potência, ou seja, esquenta menos. E agora vamos ver que no capítulo 10 começa tendo como base o capítulo 10 do nosso livro, que trata de circuitos digitais com CMOS, começa tendo como base a seção 4.10 desse mesmo livro, né, que descreve as características de uma porta inversora CMOS. Então, começamos aqui, nessa primeira parte, com a inversora CMOS. Uma revisão, né, o inversor lógico digital CMOS. Começamos, então, com uma porta lógica, que a gente já conhece lá de técnicas digitais, a porta lógica inversora. Ela é desenhada desta forma e quando tem zero na entrada, que é o zero é o terra aqui, zero tensão zero aqui, teremos 1 e isso ela inverte 1 na saída. O que é o 1 na saída? O 1 na saída é 5 volts aqui. Se eu estou alimentando com 5 volts essa porta lógica aqui. Não aparece aqui a alimentação dela, mas nós em seguida vamos ver que ela é alimentada por uma tensão, energia, certo? Então, quando a chave está aberta aqui, quer dizer que não tem tensão na entrada, está ligada diretamente no terra, que é zero. Então, aqui tem 0 volts e aqui, como a gente pode ver pelo voltímetro, aqui tem 5 volts, certo? Na saída. Então, aqui a gente vê a VI é a tensão de entrada, VO, tensão de saída, que a VI na entrada é 0, na saída é 1, 5 volts, tá? Então, temos aqui na tabela verdade, o que aconteceu aqui. Agora, aqui, quando eu ligo a chave, eu boto 5 volts na entrada da porta. Quando eu boto 5 volts, vai sair 0 volts na saída. E aí vocês veem aqui no voltímetro ligado na saída dessa porta. Então, na entrada tem 5, na saída tem 0. Bom, isso aqui é só uma revisãozinha para a gente também verificar as coisas que acontecem em circuitos 1 também, aqui, né? Então, vamos aqui para esse seguinte. Aqui eu mostro o circuito integrado 40106, que tem 6 portas inversoras. E eu queria mostrar que a gente podia alimentar com 10 volts aqui, ó, e terra aqui. Tem que ser alimentada. Esse aqui é o CI. E o CI tem que ser alimentado, certo? Só isso. Aqui está como a aparência dele na vida real, tá? Tem 6 portas. Essas. Então, circuito interno da porta inversora é esse tipo aqui, ó. Tem aqui um transistor CMOS. Aqui tem outro transistor CMOS. Tá? E aqui está a chave, ó. Aqui está fechada a chave aqui na entrada. Isso aqui é a porta está aqui. Essa aqui é a porta, tá? Então, aqui tem um resistor no terra, né? Tá? Mas esse resistor de 1 mega, quando eu coloco 5 volts, continua 5 volts aqui na entrada. E na saída tem praticamente 0 volts, porque na vida real, a porta inversora, em vez de dar 0, ela dá uma tensão ínfima, né? Uma tensão tão pequena que
né, a gente pode ver que em todo lugar tensão 0 ou 0 volts é difícil de conseguir. Pega um multiteste, pegue o seu multiteste e coloque, então, uma ponteira na sua mão direita, outra ponteira na mão esquerda, e você vai ver que não tem 0 volts. No entanto, você não é uma bateria, mas a vida real é assim. Bom, então aqui tem 5 volts, na saída tem o 0 praticamente. Então, isso aqui é um circuito interno da porta inversora. Agora, se eu abrir a chave, eu tenho 0 na entrada, eu tenho que ter 5 na saída. E é o que tem aqui, 5 na saída. Então, essa porta funciona e ela tem 2 transistores. Um transistor tipo P e um transistor tipo N. Tá? Isso aqui é uma porta inversora. Essa aqui é uma porta inversora. Na situação de entrada 1 e na situação de entrada 0. Certo? Bom, vamos então esmiuçar um pouco mais a situação desses transistores aqui. O que esses transistores são? Por que isso aqui acontece? Né? Essa situação acontece. Bom, vamos lá, vamos tentar resolver esse dilema. Como opera um transistor CMOS? Tá? O transistor CMOS é como se fosse uma torneira que controla o fluxo de corrente elétrica, tá? Então, todo transistor ele é assim. Ele controla o fluxo de corrente de um ponto a outro dele mesmo. Aqui nós temos o desenho, 2 tipos de representação. No livro nós temos esse tipo de representação, tá? Esse aqui é o NMOS, é o de canal N. Esse aqui é o de canal P. Mas no nosso Fausted, que é o que a gente está usando agora, que é o nosso programa de software de simulação, ele se apresenta dessa forma, né? Então, esse aqui é o tipo N e esse aqui é o tipo P. Como vocês viram lá, que ele se apresenta dessa forma mesmo, né? Mas no livro se apresenta dessa forma aqui. O importante é saber que nesse formato, o tipo N, o source, né, o S, né, é o source, é a fonte, né, tem a seta para fora aqui. O N, a seta aponta para o source mesmo, para fora. E o P, a seta aponta para dentro. Aqui eu mostro também que D é dreno, S é source, que é fonte, e G é gate, que é porta, tá? Ou portão. Então, aqui vocês têm o dreno, o gate e o source. O dreno, ele puxa a corrente, o source é uma fonte, né? Onde saem os elétrons, né? Tá? Então, e o gate, então, controla. E aqui está o controle. O controle é esse aqui. O controle da torneira de fluxo de corrente elétrica, tá? E do PMOS também. Então, tem o source, tem o dreno, ou drain, e o gate, que é a porta. O B é o body, tá? Nós, por enquanto, não vamos falar ainda, mas tem uma conexão chamada, que se conecta ao corpo do CMOS. Então, vamos ver assim, quando oportunamente a gente vai ter essa ligação. De forma discreta, ou seja, quando não está dentro de um CI, o CMOS ele tem dentro dele o corpo ligado ao source, tá? Então, aqui, ó, o corpo, o body ligado ao source, tá? Que é o caso da nossa simulação. Muito bem. Então, aqui, continuando, nós temos uma simulação que foi feita aqui para mostrar como que esse transistor pode funcionar como uma torneira que controla o fluxo de corrente. Primeiro, vamos ver aqui, ó, que nesse circuito eu botei um amperímetro para medir a corrente que vem pelo dreno, tá? Que se chama ID.
Corrente ID é a corrente de dreno, tá? A corrente de dreno é igual à corrente da fonte. Então, vocês escrevam aí, ID é igual a IS. Escrevam aí no caderno, né? ID igual a IS, que é a corrente que desce aqui. Por quê? Porque não existe corrente nenhuma no gate. A corrente de gate é sempre igual a zero, quando, nesse caso da polarização, certo? Tá? Então, aqui temos um potenciômetro de 100K, está exatamente na metade, 50 a 50. Exatamente, vamos dizer assim, que quase exatamente. Tá com, em vez de estar com 2,5 de tensão aqui, que deveria ter 2,5 de tensão, né? A metade da tensão aqui, 2,5 a metade aqui, tá com 2,494 volts aqui. Com esse 2,494, que eu chamo de VGS, porque é a tensão entre G e S, com esse VGS aqui, ele conseguiu que a corrente de dreno passasse a ser 9,876 mA nesse transistor em específico, certo? Então, desse slide aqui, vocês têm que guardar que todo o transistor CMOS tem dreno, source ou fonte e gate ou porta, tá? Que a tensão entre a porta e a fonte é que regula a corrente de dreno. Que a corrente de dreno é igual à corrente de source. Então, a corrente ID é igual a IS. Escrevam aí. E que, escrevam mais isso, a corrente do gate é igual a zero. É uma grande vantagem. Uma grande vantagem do CMOS é que a corrente de gate é zero, enquanto nas outras tecnologias pode isso não acontecer, e aí surge uma série de problemas que a gente tem que resolver antes de começar a trabalhar com ele, certo? Anotado aí. Se não for anotado, você dê uma parada agora e anote tudo de novo. A corrente de dreno é igual à corrente da fonte. A corrente de gate é igual a zero. E a corrente de dreno é regulada pela tensão VGS, certo? Bom, vamos ver isso de novo agora, né? Olha só, temos aqui uma posição, a nossa primeira posição é aquela posição em que nós temos quase 2,5 volts aqui, entre o gate e a fonte, ou gate e o source, que é o VGS. Então, o VGS quase 2,5, que nos dá aquela corrente no dreno ID igual a 9,876 mA. Agora, eu peguei, troquei aqui, coloquei 4,5 volts de VGS, ó. O que aconteceu? 4,5 volts aqui, a corrente ficou quase 10 vezes maior, 91,545 mA, a corrente de dreno. Agora, baixei aqui, ó, para 24 milivolts o VGS. O que aconteceu? A corrente foi para 221,425, não se vê aqui, mas é nanoampere. Então, veja que a corrente ficou muito pequena quando o VGS muito pequeno.
A corrente ficou grande quando o VGS muito grande e ficou no meio, né? Quase 10 mA, quando caiu a metade do que tinha, quase a metade do que tinha aqui. Então, vocês observem isso aqui, as três situações. Vocês podem dar uma parada e olhar isso aí que aconteceu. E a grande conclusão é que a tensão entre o gate e o source, ou entre o gate, entre a porta e a fonte, o VGS, é que controla a quantidade de corrente no dreno, né? A corrente no dreno, ID é igual a IS, né? E G é igual a zero. Não existe corrente no gate, tá? Isso vocês anotem novamente, né? Muito bem. Vendo tudo o que aconteceu aqui nessa simulação, nessas três situações de simulação, vamos passar para o seguinte. Temos aqui modos de operação do CMOS. Eu construí aqui um outro circuito, tá? Esse circuito diz o seguinte, ele tem um transistor aqui, é NMOS, quer dizer, então, é do tipo N, né? Do canal N, né? E ele tem um VT de 1,5 volts, tem um K'(NW sobre L igual a 20 mili. Tá? Então, aqui o que acontece é o seguinte, aqui, ó. Eu já botei aqui, tem 1,013 volts e aqui tem 5 volts aqui. Puxa vida, né? Não tem nada de corrente aqui em cima, porque não tem queda de tensão. Nesse exercício que eu dei anteriormente, dizia, altere a tensão VGS e meça VDS e calcule ID. Preencha a tabela. Faça o gráfico que ID seja a função de VGS. E os modos de polarização são corte, triodo e saturação. As dicas, tá? No corte, a corrente ID é igual a zero. No triodo, o VDS é menor que VGS menos VT. Na saturação, o VDS é maior que VGS menos VT. Tanto no triodo quanto na saturação, existe a corrente ID. Só no corte é que a corrente ID é igual a zero. E em todas essas ocasiões, a corrente de gate é igual a zero e G é igual a zero, sempre. Tá? Em todas as situações, em todos esses três modos. Quais são os modos de operação do CMOS? Corte, triodo e saturação, né? Triodo é quando o VDS é menor que VGS menos VT. E saturação é maior, o VDS é maior que VGS menos VT. Espero que vocês, então, antes de passar para o próximo slide, vocês dão uma parada no vídeo e anotem essa dica aqui, tá? E vocês, então, escrevam aí de forma que o VOV, vocês anotem o V grande, O pequeno e V pequeno é igual a VGS menos VT. Isso eu esqueci de escrever aí, mas eu vou escrever na segunda parte dessa aula, né? Mas é interessante já guardarem isso aí, porque tem no livro, quando vocês forem olhar, isso está lá. VOV é igual a VGS menos VT. Essa quantidade aí é a diferença entre o VGS e o VT. Mas espera aí, o que é VT, o que é VGS e o que é VDS? Bom, o VT é o valor de limiar, um threshold, ou threshold, né? Threshold, então, em inglês, esse limiar, esse valor de limiar quer dizer threshold. Limiar quer dizer threshold. Então, eles botaram um T pequeno aqui, tensão de threshold, tá? Em alguns livros, eles escrevem VGS-T, VGS threshold, threshold, o limiar de VGS, tá? Então, o que limiar para quê? Bom, é a partir desse valor VT, né? Tu vai aumentando o VGS, é a partir desse valor que a corrente D aparece no dreno do transistor.
É uma coisa assim, ele até tu chegar, vai aumentando o VGS, aumentando, né? Chega um ponto, esse ponto que começa a corrente a ficar significativa, né? Esse significativo é que vocês têm que prestar atenção, né? É que aí é o VT, é o valor de limiar do VGS, tá? O VGS é a tensão entre o gate, ou porta, e o source, fonte. O VDS é a tensão entre dreno e source, né? Entre o dreno e a fonte. Anotem aí, tem uma parada, anotem esses conceitos aí no caderno. Aqui então eu fui fazendo o que foi pedido, né? Fui alterando o valor aqui no potenciômetro para encontrar os valores de VGS que já tinha colocado aqui os valores que eu queria saber. Então já tinha os valores de VGS, aí eu fui vendo qual era o VDS está aqui, né? E fui calcular então a corrente. A corrente então é 5 menos VDS sobre 1K, tá? Pela lei de Ohm, né? A tensão que tem aqui sobre a resistência que está aqui, a resistência é 1K. Então, tem 5 menos 4,999 dividido por 1K, tá? Então, aqui, ó, eu tinha colocado zero, que eu zerei aqui, eu botei zero aqui, e aí o VDS deu 5, porque a corrente era zero aqui, né? Tá? E aí o VOV, que é a diferença entre o VGS menos VT, deu menos 1,5. Então, aí eu botei aqui o modo é corte, tá? É corte, porque não tem corrente. Não tem corrente, está em corte, né? Muito bem. Tá anotado lá na frente, né? Aqui, quando o VGS é 0,5, deu 499, deu 0,01 miliampere. Então, é 1 microampere. Aí o VOV deu menos 1. Esse microampere aqui é tão pequeno que é considerado zero, a corrente zero. Então, eu coloquei corte, tá? E, na verdade, o que acontece é que vocês vão ver aqui, ó, 1 volt de VGS deu um VDS também de 4,99, e aí a corrente deu 0,01 mili, que é 1 microampere. Também é muito pouco, o VOV deu menos 0,5, eu considerei corte. 1,5 também a mesma coisa e eu considerei corte. Quando cheguei, que eu botei em 1,55 no VGS, olha só, 1,55, aí o VDS passou a se movimentar. O VDS ficou 4,968 e deu 32 microamperes. Aí eu considerei que já estava em saturação, tá? Por quê? Porque o VDS é maior que a diferença de VGS menos VT, né? Então, estava em saturação. Tem uma corrente maior que zero, tem uma corrente significativa e tem um VOV, saturação. Aqui, 1,6 deu 4,88 e um ID de 0,112 miliamperes. Deu 0,1, saturação. 165, deu 4,76, 0,24 a corrente, é 24 ou 240 microampere. Deu, então, 0,15 de VOV, saturação, tá? Porque a diferença aqui eu vou comparando sempre com VDS para ver se está com saturação, certo? E assim foi indo, fui fazendo, fui alterando o VGS, ele foi alterando a corrente, tá? Aí vocês veem 4, não se mexeu muito, aqui até foi 4 alguma coisa. Quando eu alterei para 2 volts no VGS, o VDS foi para 2 e a corrente foi para 2 miliamperes. Então, 1,8 foi quase 1 miliampere, quase 1 miliampere, e 2 volts no VGS deu 2,5 miliampere. Com 2,5 volts no VGS, deu 4
2,725 miliampere, praticamente dobrou, né? A corrente aqui de 2, uma tensão de VGS de 2 para 2,5, de 2,5 para 2,8, não foi muito, mas aí VGS foi para 3, nós tivemos uma corrente de 4,839 miliampere. E o VOV, o VGS cresceu. Quando o VGS cresceu e ele ficou maior do que o VDS, olha só, aqui ó, 1, né? O VGS ficou maior que o VDS, maior que o VDS, maior que o VDS, ele está então na situação de triodo, tá? Então os modos de operação dá para ver direitinho. Corte quando a corrente for muito pequena, na ordem de micro, 1 micro, né? Na saturação, quando a corrente já aumentou, a corrente de forma significativa, né? E o triodo, a gente tem que cuidar quando o VGS menos VT, ou seja, VOV, aqui ó, VOV é maior do que VDS, né? Então, vocês veem que tem, então, os 3 modos de operação do transistor CMOS, certo? Outra coisa que se percebe que a partir aqui, que até 1,5 foi considerado corte. Então, a tensão de limiar dele é 1,5, como eu havia dito, né? Lá na frente eu tinha dito que esse CMOS tinha era o VT dele, atenção, ó, onde está o VT? Essa é a pergunta aqui, onde está o VT? O VT está aqui em 1,5, que ali ficou no corte, tá? Então, a gente pode dizer que realmente é isso, né, que está acontecendo, né? Onde é que está o corte? O corte está aqui, né? Certo? Em 1,5. Muito bem. Aqui. Agora, então, eu fiz o gráfico que foi pedido. O gráfico da corrente em função da variação de VGS. Aqui embaixo é VGS, tá? E aqui em cima, aqui do lado é a corrente. Então, vocês veem que a corrente chega próximo a 5, né? 4,834, chega próximo a 5, né? Aqui nas últimas medidas. E a corrente é praticamente zero até chegar a 1,5. A partir de 1,5, então, ela cresce, tá? Está confirmado, então, que 1,5 é o corte, é VT, certo? VGS igual a 1,5 menos VT dá zero, né? Então, aqui é o corte. Veja bem essa questão aqui, certo? Até aqui nós tivemos uma diferença negativa, então é o corte. Muito bem. Então, quais são os modos de operação de um CMOS? Ou corte, quando a corrente é igual a zero, saturação, quando o VDS é maior que VGS menos VT, ou VDS é maior que VOV, e triodo, quando o VDS é menor que VOV, ou menor do que VGS menos VT. Então, vocês anotem aí, né, no caderno, esses modos de operação e as condições em que o transistor se encontra em cada modo. Muito bem. Agora, aqui tem um outro gráfico que mostra, então, aqui é VDS em função de VGS, tá? Então, o VDS começa com 5, né? Até o corte terminar com 1,5. Quando passa de 1,5, ele, então, passa a estar na saturação e começa, então, o VDS a descer até próximo a zero, o VDS aqui, sendo que nessa fase aqui ele está trabalhando como triodo. Então,
até aqui. Aqui nessa região é corte, aqui nessa região saturação e nessa região para cá é triodo. Muito bem, anotado, visto, desenho gráfico. Faça assim, quem está mais acostumado a trabalhar com o Falstad, pode ir lá e refazer essa simulação. Aqui então temos os dois gráficos, então, o VDS em função de VGS e o ID em função de VGS. Então, eu mostro então que a saturação, então o corte, saturação e triodo, depois corte, saturação e triodo. Então, vocês podem fazer esse gráfico e marcar os 3 modos de operação do CMOS conforme o gráfico, certo? Aqui está o VDS, aqui está o VGS. Variando o VGS, o que temos de VDS? Variando o VGS, o que temos de ID, corrente de dreno, que é a mesma corrente de source, ou corrente da fonte. Sempre lembrando que a corrente de gate é igual a 0. Já vamos saber por quê. Olha só, como funciona o transistor CMOS? Como ele é construído, né? Porque ele é uma coisa física, não? O transistor CMOS é construído sobre um cristal de silício, né? O silício puro, ele é chamado de Si. Nesse silício puro, a gente pode adicionar impurezas, né? Fósforo ou boro e outras o que se chama impureza, mas na verdade são elementos químicos que têm elétrons sobrando ou que têm lacunas sobrando, né? Então, quem já fez Física 2, quem já fez outras cadeiras de física, sabe do que eu estou falando, que são elétrons livres ou lacunas que estão sobrando no espaço desse material. Aqui, então, eu mostro, aqui tem mostrado um bloco, né? Ou 2 blocos, né? 2 blocos de silício. Esse bloco de silício aqui foi dopado com impureza tipo P. Esse bloco aqui foi dopado com pureza tipo N, impureza tipo N. O que acontece aqui, então, que nessa porção aqui, especialmente, foi dopado com uma impureza tipo N. E aqui, tipo N. Que eles botaram aqui um metal para fazer a ligação desse componente que nós estamos construindo aqui ao circuito, certo? Botaram metal aqui, metal de contato, metal de contato, metal de contato. Esse aqui é o contato com o gate, esse contato com o source e esse contato com o drain. No caso do gate, o que aconteceu foi que, botando o gate aqui, havia um material aqui, formou um óxido de silício. Esse óxido de silício formou do metal óxido silício. O que é? Metal óxido silício, né? Campo elétrico, metal óxido silício, tá? Então, esse metal óxido silício aqui, ele caracteriza uma espécie de capacitor no gate ou na porta do CMOS. Isso é que faz com que a nossa corrente de gate seja igual a 0, né? E aí, essa depolarização, a corrente de gate, corrente contínua, seja igual a 0. E no caso, nós trabalhamos geralmente com corrente contínua, né? Considerada contínua, numa porta digital, tá? No caso aqui desse, esse aqui é um transistor tipo N, canal N, esse aqui é um transistor canal P. Vocês veem isso aqui, vocês vão dizer, a professora está errada, porque aqui é P. Não, é P, mas tem um canal N que vai ser formado aqui. E aqui vai ser formado um canal P, tá? Não se esqueçam disso, que pode ser
em alguma ocasião, em alguma prova. Aqui se apresente P-type, ou tipo P, né? E aqui tipo N, e aí vocês têm que escrever ou têm que indicar qual deles é o canal N e qual deles é o canal P. Esse aqui é canal N, apesar de ter uma base tipo P, e esse aqui é o canal P, apesar de estar numa base tipo N, certo? Vamos adiante agora. Então, vou lhe mostrar aquele bloco cortado, né? E ele já está polarizado, tá? Como é que surge o canal? O canal surge pela polarização desse transistor. Mas o que é polarização? A polarização é justamente colocar esses terminais numa tensão específica. Eu coloquei aqui o source no terra, ou seja, tensão 0. Coloquei o gate numa tensão VGS, tá? E coloquei o dreno numa tensão VDS. Vocês veem que aqui é a terra, né? Mas aqui tem uma tensão que é uma bateria, aqui tem outra bateria. E aí, com essa polarização, surgiu o canal N em um substrato tipo P, tá? Então, esse é um transistor canal N. Transistor CMOS canal N, certo? Bom, uma outra coisa que a gente pode ver é que apesar disso acontecendo isso, os elétrons aqui que saem, vamos dizer aqui, no source e vão para o dreno, eles passam pelo canal. Conforme a polarização, esse canal pode estar mais apertado, não deixando muitos elétrons passarem, ou ele pode estar mais largo, deixando mais fácil os transistores passarem mais facilmente, tá? Isso depende da polarização, ou seja, dessas tensões, certo? O canal N tem uma resistência aqui que a gente podia dizer é VDS sobre ID. No entanto, tá? Vocês vão ver o seguinte, a corrente é uma função de VGS e VDS, muitas vezes, tá? Então, a gente vai ver, isso é importante porque, em seguida, né, essa resistência interna que aparece, que é a resistência do canal, né, ela vai depender dessas tensões, né, e então a gente vai trabalhar com isso aí na polarização das portas e no entendimento de como esses transistores funcionam naquela porta que a gente viu, aqueles dois transistores funcionando no inversor. Aqui, então, eu mostro ID é uma função de VGS e VDS? Sim. Quando, olha só, tanto na saturação quanto no triodo, vocês veem no gráfico, tá? No corte em que a corrente é aproximadamente zero, né? Porque os elétrons estão livres, eles vão transitar, né? Nós temos aqui na saturação a corrente, a fórmula da corrente, ou equação da corrente, na saturação, nessa região aqui, é 1 meio de K'N sobre L VGS menos VT, ou VOV ao quadrado. K'N é justamente um parâmetro que mostra a mobilidade dos elétrons, tá? Então, isso aqui vem o fabricante que dá. W sobre L, W é a largura do canal e L é o comprimento do canal, tá? Que também é uma coisa de construção do CMOS. Quando está em triodo, é muito mais nítida a influência do VDS sobre o valor do ID. Tem influência do VGS e do VDS. O VT é um valor de fabricante também. O VT é um valor de fabricante, tá? Então, nós temos aqui o ID é uma função de VGS e VDS, tá? E na saturação, como o VDS é muito pequeno em relação ao VGS, todas essas influências do VDS, elas foram ignoradas nessa equação, tá? Para facilitar o trabalho da gente na hora
de calcular esses circuitos. Mas pode haver outras situações em que isso é importante. Em seguida, então, temos aqui a resistência entre o dreno e o source, ou a fonte. E lá no nosso livro, nessa seção 4.10, a gente tem que o RDS no canal N é 1 sobre K'NW sobre L de N, quer dizer, esse N aqui quer dizer que é canal N, tá? E VGS menos VT. Então, é essa multiplicação invertida. Quando é P, a única coisa que eles querem botar é o P aqui, que é o canal P, tá? Então, é VGS menos VT. Um módulo aqui, porque quando é P, ele fica invertido a sinalização da polarização. Então, aqui diz, quando polarizado, podemos encarar o transistor CMOS como um resistor variável entre o dreno e source. Pode ser um resistor, a gente pode dizer, é um resistor variável? É, porque a gente pode variar o valor do resistor variando o VGS, né? Posso variar esse resistor, valor de resistor, variando o VGS, sim, e isso vai alterar o valor da corrente, né? No dreno, tá? Então, eu posso tratar dele como um resistor variável e varia com o valor de VGS, né? Cujo valor pode ser ajustado alterando a tensão de gate source, entre gate e source. Muito bem. Certo? Tá? Bom, isso é importantíssimo. Vocês param aí esse vídeo e anotem, então, esses RDSN, o resistor, entre o dreno e a fonte, né? Para podermos, então, seguir em frente na segunda parte dessa aula, tá? Eu quero mostrar para vocês, então, como é que ficou o circuito. Se aqui eu tenho 5 volts, né? Então, eu vou ter um VGS aqui, ó, de 5, 5 aqui, ó, 5 menos 0, tá? E aqui vai ser 5 menos 5, tá? Então, esse aqui vai estar aberto em corte. Esse canal N vai estar em corte, porque o VGS é 0. Aqui é G e aqui é S. Mas aqui o VGS vai ser 5. Então, esse não estará em corte, esse aqui vai estar numa situação de resistência, tá? E daqui a resistência RDSN, né? Que é a resistência interna do transistor canal N. Esse estará como uma chave aberta, e esse como uma chave, esse aqui como um resistor e esse outro com uma chave aberta. Então, temos aqui uma entrada de 5, uma saída de praticamente 0. 3,163 microvolts é 0. Aqui temos, então, a situação em que isso aqui está aberto. Se isso aqui está aberto, temos 5 volts e aqui tem o terra, né? Então, aqui tem 5 volts de VGS e aqui tem 0 de VGS, 0 e 0. Então, esse aqui vai estar aberto, o canal N como chave aberta, e o canal P, então, como um resistor RDSP, certo? Então, aí que aqui quando tem 0, aqui tem 5, certo? Aqui 5. Então, são as situações que vocês têm que olhar, analisar, façam os desenhos, façam esse desenho, esses dois últimos desenhos, analisem, que vocês vão entender como funciona a porta inversora construída com CMOS. Isso é importante para o próximo passo, certo? Até mais.